Palestra de Joel Goldsmith. O Cristo realizado é a harmonia do ser. Tape 111/120B, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Por mais surpreendente que pareça, estamos tendo dificuldade em ultrapassar um certo obstáculo. Não o vencemos ainda e estamos, naturalmente, impossibilitados de dar um passo à frente até que tenhamos passado desse ponto onde estamos tendo dificuldade. E então, nessa manhã, vamos ver se podemos ter uma visão clara o suficiente de forma que possamos avançar. Vocês sabem que o caminho infinito é uma apresentação de certos princípios da verdade que nos foram revelados. Vocês também sabem que desde que esses princípios permaneçam num livro, não tem mais valor ou poder, exceto como literatura, do que o trabalho milagroso das declarações que são encontradas nas escrituras de todos os povos. Desde que as escrituras permaneçam passagens bonitas de literatura, não são nada mais, nada menos do que palavras de conforto para você ou para mim ou para qualquer indivíduo no mundo. Entretanto, quando incorporamos um dos princípios mostrados nas escrituras, então estamos vivendo as escrituras. Estamos nos tornando as escrituras viva em nós mesmos. Estamos nos tornando princípios vivos da vida. É somente então que a pessoa pode dizer como mestre: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Você realmente se torna a própria incorporação do princípio. Porém, não por lê-lo. Ler é apenas um passo que leva à incorporação do mesmo, à sua realização, a alcançar a real consciência do mesmo. E assim é que começamos com aquilo que é, sem dúvida, uma das mais surpreendentes revelações de todos os tempos. A revelação do Mestre de que eu e meu Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai, o Pai que me enviou. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Agora, nessa linguagem, essas passagens são sem significado em nosso mundo. Parecemos simplesmente não sermos capazes de compreender o significado dessas passagens com a nossa linguagem. E assim, no caminho infinito, elas são apresentadas nesse entendimento. Deus é o ser individual. Deus é o ser individual. Deus é o seu ser, Deus é o meu ser. Deus é o ser de cada indivíduo na face da terra, humano, vegetal, mineral. Deus é o ser individual. Deus é a lei, a vida, a alma, o espírito do ser individual. E, portanto, tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Agora, essa é uma bela literatura. Essa é realmente uma bela literatura. E você pode ir além e dizer: e é verdade. É verdade. Sim, e então pode ir além e não fazer coisa alguma sobre isso. Porém, você vê,
O caminho infinito não está interessado, principalmente, em ensinar isso ou publicar livros sobre isso. Porém, até onde for possível, em ter justamente nessa era umas poucas milhares de pessoas no mundo realmente se tornando encarnações vivas desse princípio. Como podem fazer isso? Bem, agora, francamente, eu não posso fazer isso por você. Nem os escritos ou as gravações podem fazer isso por você. Isso é algo que tem que acontecer dentro de sua consciência por uma atividade que acontece dentro de você. Em outras palavras, primeiro que tudo, você deve realizar conscientemente, declarar dentro de si mesmo: sim, Deus é o meu ser individual. Deus constitui o meu ser. Deus é a vida do meu ser, a alma do meu ser, o espírito. Deus é a própria substância de que até mesmo meu corpo é formado. Deus é a única lei que me governa. Não leis da matéria, não leis da comida, do clima ou da digestão, não leis de crenças médicas ou crenças teológicas. Não leis de pecado ou pureza. Não leis de coisa alguma. Somente a única lei, Deus. Deus é a lei do meu ser e não existe outra lei. Não é uma lei boa, não é uma lei má. É simplesmente a única lei que existe. E é uma lei de imortalidade, uma lei de eternidade, uma lei de perfeição. É uma lei de automanutenção e uma lei de autossustentação. Portanto, não tenho coisa alguma a fazer, porém dizer: obrigado, Pai. Esse Deus é a lei infinita do meu ser. Mas havendo feito isso, demos apenas o passo preliminar. Porque daqui a uma hora nos chega a tentação. Posso pagar isso? E você vê, aí é onde a incorporação do princípio entra. Aí é onde viver o princípio entra. Você deve responder e dizer: certamente não posso. Porém, estou grato, porque nunca serei capaz de fazer isso. E, além do mais, nunca serei chamado a fazer. Desde que Deus é meu ser, assim, Deus é o único que deve ter a preocupação se isso deve ser concedido ou não. E então, se Deus quer concedê-lo, vá em frente e o tenha. E se não, não deve tê-lo. Esperarei por tua decisão. Então vai chegar o direcionamento, se deve ou não ter isso. Isso não significa, como muitas pessoas na metafísica acreditam, que deveria sair por aí e comprar tudo que vê, daqui até Nova York, e dizer: oh, Deus é meu Pai, então sou rico e posso ter todas as coisas. Não significa isso, porque sua consciência pode ainda não estar no nível de realização de que Deus, a infinidade de tudo, é a sua consciência individual. Deus, a infinidade de tudo, é a sua consciência individual. Então você pode colocar isso diretamente para Deus e dizer: Pai, essa é
tua demonstração, não minha. Não é uma questão de se eu posso ter isso ou não. Vamos simplesmente ver o que tu pensas sobre isso. E então a inspiração virá. Não faça isso agora ou certamente vá em frente. E você estará recebendo esse impulso de dentro. Porém, isso não será dualidade. Isso não estará provando que existe um Deus em você. Estará provando que existe uma parte interior de você que é Deus, enquanto a parte exterior é o Filho de Deus. Deus o Pai e Deus o Filho são um. Porém, Deus o Pai é essa parte invisível de você, enquanto Deus o Filho é o sentido visível de seu ser. E assim é como se você se voltasse não para o seu talão de cheque e dissesse: posso pagar por isso? Posso pagar por isso? Mas se voltasse para o seu ser interior e dissesse: Pai, é isso para nós justamente agora? E então espere, e o impulso virá, sim ou não. Ou pode vir não dessa forma, pode vir na forma de alguém pedindo ajuda. E então você dirá: não tenho compreensão suficiente. E isso também é verdade. E você pode ser grato por isso e grato também pela coisa seguinte, que é que você nunca terá compreensão suficiente para ajudar qualquer pessoa, até mesmo com uma pequena dor de cabeça. Porque a ajuda não vem simplesmente através de sua compreensão. Esse seria um Deus sem misericórdia que deixaria esse mundo à mercê de sua compreensão ou da minha. Então, quando chegar essa tentação, tenho compreensão suficiente? Você diz não e nunca espero ter. Agora vou me voltar para dentro. E novamente você vai para dentro e compreende: Pai, essa ajuda deve vir como uma atividade do Cristo, não de minha compreensão ou do que conheço ou não conheço. Deve vir como uma atividade do Cristo e estou querendo ser um instrumento. Estou querendo ficar quieto e deixar que Deus seja Deus. Deixar a atividade de teu ser a atividade do meu ser. Teu ser que é meu ser. Deixar a atividade da tua graça ser a suficiência sobre esse indivíduo, ou essa situação, ou essa condição. Seja o que for. Deixar a tua graça ser a suficiência sobre essa experiência. Então você é um instrumento adequado, porque você não tem coisa alguma de si mesmo. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma e sei muito bem disso. Pai, tu realizas o trabalho. Isso não é dualidade. Isso não é se voltar para um Deus distante. Isso não é esperar favores de um Deus. Isso é simplesmente uma forma humana de me voltar para dentro e realizar que eu, o Filho de Deus, sou um instrumento para eu, o Pai dentro de mim. Vê isso? Agora, ao reconhecer Deus como ser individual, você está reconhecendo a infinidade no centro de seu próprio ser. E uma infinidade que você pode permitir fluir para fora de você, para o mundo. Porém, não vê que impede tudo isso no exato momento em que um pensamento lhe conseguir
adquirir, demonstrar, alcançar entra em sua mente? Você não vê que não existe possibilidade de demonstrar Deus como seu ser individual, até que ande para cima e para baixo no mundo como se fosse o próprio John Rockefeller, com todos aqueles bilhões de dólares em dinheiro vivo, e simplesmente espalhar não centavos, mas dólares. Quando tem, de alguma forma, a atmosfera espiritual, a atmosfera sagrada, de que a totalidade de Deus está dentro de seu próprio ser individual e de que é um instrumento adequado para ser uma influência na consciência humana, então, sem um traço de egoísmo, sem um traço de desejo por glória pessoal, ambição ou lucro, você pode se voltar para dentro e realizar. Certamente, Pai, qualquer um, em qualquer lugar do globo, que em sinceridade venha a mim pela tua graça, por tuas bênçãos, pode recebê-las. Tua graça é a suficiência sobre essa situação. Não me preocupo se é essa criança, ou esse bisneto, ou bisavô. Tua graça é a suficiência sobre essa situação. E então você se senta ali em paz e conforto até que um fluxo comece a jorrar para fora de você, como afeição, como alegria. De alguma forma, ele irá jorrar para fora de você. Mas você, primeiro que tudo, tem que ser de uma forma na qual você reconhece Deus como ser individual. Agora, como sabe, isso é apenas a revelação do Mestre de que eu e meu Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Mas também é uma revelação que pode ser encontrada no Gita. Mas também é uma revelação que pode ser encontrada em muitas outras escrituras do mundo e que revela que o lugar onde estou é Terra Santa. Porque eu e o Pai estamos aqui, o exato lugar onde estou é Terra Santa. E se fizer minha cama no inferno, tu estás ali. Porque onde eu estou, tu estás. Onde tu estás, eu estou, desde que nós somos um. E tudo que tu tens é meu. Agora, você vê que não pode, possivelmente, ultrapassar esse obstáculo à sua frente até que aconteça em você uma transição consciente, na qual possa dizer: obrigado, Pai. Agora sei que coisa alguma deve vir a mim. Coisa alguma deve vir a mim. Que não preciso buscar coisa alguma, desejar coisa alguma, adquirir coisa alguma, desde que a totalidade da mente de Deus está corporificada dentro de mim, dentro do próprio ser que eu sou. E minha função é simplesmente me sentar e dizer: tua graça não é apenas a minha suficiência, mas a suficiência de todos que tocam a minha consciência. Agora, quando alcançar esse ponto de realização, você terá cumprido o primeiro parágrafo do livro Vivendo o Caminho Infinito, no qual lhe é dito que o caminho infinito não é uma mensagem, é uma experiência, e que os escritos e gravações do caminho infinito são instrumentos.
justamente como Joel é um instrumento, justamente como todos aqueles que estão praticando são instrumentos para levá-lo a essa experiência. Porém, você mesmo deve ter a experiência. De outra forma, o dia virá quando vai ouvir o que foi dito. Se eu não for, o confortador não poderá vir a você. Um homem ou uma mulher pecam quando deixam uma posição de acreditar que precisa deles para qualquer coisa. Você vê isso? Eles o deixam em pecado, vivem em pecado, se o deixam com a impressão de que o seu relacionamento com Deus não é a sua suficiência. Você não vê que eu e o Pai somos um foi a revelação do Mestre? Porém, se o Mestre tivesse dito, mas isso é verdade somente sobre mim, e vocês, pobres demônios lá fora, terão muita dificuldade quando eu não estiver por perto. Então ele estaria pecando. Mas ele não disse isso. Ele disse, se eu não for, o Confortador não virá a vocês. Porque, em última análise, ele não estava lhes apresentando um homem santo, um grande homem santo. Estava lhes apresentando o relacionamento do homem com Deus, seu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus com você. E uma vez que tenha isso, você pode sair pelo mundo sem bolsa ou roteiro. Na realidade, você pode. Você pode sair por esse mundo sem bolsa ou roteiro. Você pode, qualquer dia que queira, começar de novo, puro, renovado. E não estaria lhe dizendo isso se não tivesse sido forçado a fazer isso por 3 vezes. Você pode começar de novo sem nada e, em pouco tempo, ter mais do que jamais teve antes. Por quê? Porque não vai conseguir, ou requerer, ou alcançar isso, mas estará vivendo a partir do princípio de que Deus é o seu ser individual. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem, tudo que o Pai é, eu sou, e tudo que o Pai tem está corporificado dentro de minha consciência. E não deve vir a mim. Eu sou um instrumento através do qual tudo isso deve fluir para aqueles que ainda não estão conscientes dessa grande verdade sobre seu próprio relacionamento com Deus. Não me sentiria feliz, nem por um único momento, se pudesse sentir que os escritos do caminho infinito se não pudesse sentir que os escritos do caminho infinito iam trazer a liberdade em Cristo dentro do ser de todos os indivíduos que os leem. Se pensasse por um momento que aqueles livros iriam fazer alguém dependente novamente de livros, ou dependente de professores, ou dependente de curadores, eu os rasgaria, porque essa não é a função deles. Essa não é a função de pessoa alguma que transmite essa mensagem. A função é revelar Deus como o seu ser individual, ser com S maiúsculo, e torná-lo tão autossuficiente que irá compreender que, da mesma forma que pode retirar de dentro de sua memória endereços e números de telefones e datas de aniversários e eventos do passado, da mesma forma pode retirar de dentro de sua própria consciência o maná de hoje, quer seja comida, proteção, cura, conforto, qualquer que seja a natureza do mesmo.
Da mesma forma que pode se voltar para a sua memória e trazer à mente coisas do passado, você também pode se voltar para dentro de sua consciência profundamente e trazer a manifestação o maná de hoje. Moisés, no deserto, trouxe a manifestação o maná. Moisés, no deserto, trouxe a manifestação uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Jesus, no deserto, trouxe a manifestação comida e bebida para as multidões. Jesus curou as multidões. Tudo isso por se voltar para dentro das profundezas de Deus, sua própria consciência individual, e trazê-lo à manifestação como a satisfação das necessidades do momento. E assim é conosco. Para o sentido humano, sempre haverá necessidade de alguma coisa. Isso é o que constitui humanidade. Porém, onde quer que haja a necessidade, ali existe realização. Porque a realização existe na consciência. Existe realmente como a consciência do ser individual, porque ele existe como Deus. Consegue acompanhar? Consegue acompanhar isso? Agora, isso requer uma transição específica em sua própria consciência. Talvez você precise meditar por dias, semanas, meses, antes de realmente chegar à realização. Obrigado, Pai. Deus é o meu ser individual. O lugar onde estou é Terra Santa. E assim, nunca poderei ter uma necessidade novamente, um querer, um desejo, porque isso seria atendido de dentro de mim instantaneamente ou no tempo certo. Não olhar para fora para um governo benevolente, ou países benevolentes, ou parentes benevolentes, ou um trabalho benevolente, ou um investimento benevolente. Não. Será atendido como a realização de minha consciência. Deus é a minha consciência, portanto, Deus realiza a si mesmo diariamente, a cada hora, a cada minuto, em toda forma que me é necessária. Porém, se eu não me elevar para alcançar a realização de Deus como ser individual, não tenho fundação. Assim, quando indivíduos vêm a nós por ajuda física, mental, moral ou financeira, como podemos lhes dar essa ajuda se não tivermos a realização de que Deus é o ser individual de cada um deles? Não me importo se, no momento, seus pecados são escarlates. Isso não é de minha conta. Não importo se está morrendo de fome. Isso não é de minha conta. Eu não digo não me importo no sentido de que não lhe dou comida ou uma oferta suficiente para tirá-lo da situação. O que quero dizer é que essa não é a preocupação desse ministério. A preocupação desse ministério é a realização de Deus como ser individual. Isso não significa que todos os nossos amigos e parentes, ou todos que conhecemos, irão ser beneficiados por essa realização, porque existem aqueles que, no presente momento, não alcançaram esse lugar em consciência onde isso pode ser assimilado. Existem outras coisas no caminho deles. Isso é muito parecido com aqueles que não podem usar a palavra Deus. E normalmente vai descobrir que, em uns poucos casos, existe uma razão legítima para isso. Alguns ensinamentos das igrejas têm feito de Deus um monstro, e eles desenvolveram um medo e um ódio por Deus por causa desses ensinamentos.
ensinamentos de punição e de eterna condenação e assim por diante. E essas pessoas têm uma reação normal e natural de odiar a palavra Deus. Elas não odeiam realmente Deus, mas odeiam essa palavra e tudo o que a representa nesses ensinamentos. Porém, a grande maioria das pessoas não tem realmente essa desculpa à mão. Existem aquelas que não gostam da palavra Deus porque a mesma as separa de sua própria glória. E no momento em que tem que reconhecer Deus, isso de alguma forma tira algumas medalhas do peito delas. Existe uma porção de empreendedores que são muito orgulhosos dessas medalhas e eles não conseguem ver a si mesmo como os outros os veem. E assim é que existem muitos que dizem: eu simplesmente não gosto dessa palavra Deus. Certamente eles não gostam da ideia de reconhecer qualquer coisa superior ao que ele pensa que ele é, ao meu próprio ser individual, ao que eu penso que eu sou. Agora, quando chegamos à realização de que Deus é uma palavra afetuosa, uma palavra gentil, uma palavra de paz, uma palavra tranquila, quando realizamos que Deus não significa nem de longe coisa alguma que recompensa e pune, Deus não significa coisa alguma que nos dá alguma coisa ou nos nega alguma coisa, que para nós Deus simplesmente significa essa presença gentil dentro do nosso próprio ser, a qual é a fonte do bem, para sempre fluindo para fora, em nossa experiência e na experiência do mundo. Agora, aqui temos um princípio que certamente não é ensinado nas igrejas, e que eu saiba, em lugar algum nos ensinamentos organizados. Entretanto, é o maior ensinamento revelado na face da Terra. É aquele que foi revelado por Krishna no mundo hindu, antes mesmo que houvesse um mundo hebreu. É a revelação de que existe somente um eu, e que existe somente um eu, e ao lado desse eu não existe outro. E essa é a mesma revelação que nos foi dada através de Moisés. Eu sou o que eu sou. E Isaías: existe algum Deus além de mim? Eu não conheço nenhum. E então foi repetida pelo Mestre: eu e o Pai somos um, aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. E assim você pode ir através de todos os grandes místicos e vai descobrir que esse é um ensinamento universal e que sempre tem sido perdido. Sempre tem sido perdido. E você pode ver porque tem sido perdido uma vez que aconteça uma organização. Porque uma vez que você e seu pai são um, e tudo que o pai tem é seu, não existe mais razão alguma em contribuir para manter uma organização. Porque agora não existe nada mais para você buscar ali. É como essa história sobre o demônio que aprendemos em Gibran. Eu penso que já lhes contei essa história, não? Sobre esse padre que já lhes contei? Ah, sim, certo. Bem, agora vocês veem. Se não existe o demônio, não precisamos ir à igreja. Você não precisa mais sustentar uma igreja porque a função dela é nos salvar desse próprio demônio. Da mesma forma, no exato momento em que você chega à realização e que Deus é seu ser individual, me diga para que precisa de uma afiliação a alguma coisa, ou construir edifícios ou dizimar. Exceto como um desejo voluntário de fazer alguma coisa que faça essa verdade disponível para todas as pessoas do mundo. Mas agora você sabe que construir templos não a fará disponível. É muito melhor torná-la disponível
simplesmente por ver que existe literatura o suficiente sobre a mesma. E então não tentar forçar pessoa alguma, mas deixar que aquelas que estão prontas para a experiência a encontrem. E assim vocês podem ver muito bem que, uma vez que o ensinamento é organizado e é necessário pagar aluguel e isso e aquilo, primeiro que tudo, isso se torna uma obrigação para com a organização, em lugar de ser um contínuo habitar na realização, não apenas de que eu e o Pai somos um, mas, desde que isso é a verdade sobre todo indivíduo na Terra, eventualmente eles devem aprender sobre essa verdade. E não farei coisa alguma que de alguma forma os impeça de aprender. E se fizer com que sejam leais a um homem ou mulher na Terra, ou a uma organização na Terra, estarei impedindo a demonstração deles. Seria melhor vê-los sofrer por uns poucos anos mais, até que esse próprio sofrimento os despertasse para o fato de que não devem mais adorar na montanha sagrada, nem mesmo no templo de Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Justamente onde você está agora, no reino dos céus na terra ou no inferno, justamente ali e justamente agora é o lugar para realizar. Deus é o meu ser. Nada pode me acontecer, exceto o que acontece a Deus. E assim posso descansar e relaxar e me alegrar nessa verdade. Muito obrigado.